Você já imaginou ser expulso da sua própria casa pela sua própria família? Simplesmente por você se assumir gay. Eu sou o Lucas, eu tenho 19 anos de idade e eu sou gay. Meu nome é Guilherme, eu tenho 23 anos, sou de São Paulo, publicitário e gay, principalmente. Na primeira série, foi a partir daí que eu percebi que eu me senti estranho. Bem novo, eu já via que eu era diferente dos garotos da escola, já me sentia meio fora do grupinho. Era bem difícil comigo mesmo me aceitar, sabe? Então eu tinha medo da minha família, eu tinha medo dos meus amigos, do que as pessoas iam achar. A minha família, eles sabiam, minha mãe sempre alertou, só que eles nunca aceitavam. E quando eu decidi contar pra todos da família que eu era gay, eu morava com a minha avó, porque meu pai já tinha falecido, meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos de idade, e minha mãe, ela não queria criar a gente. Foi uma coisa muito louca. Eu tinha o costume de, na escola, na 8ª série no fundamental, pegar a maquiagem da minha melhor amiga, me maquiar, porque eu gostava de um menininho da sala do lado. E eu queria super impressionar eles. E um belo dia eu esqueci de tirar a maquiagem e cheguei em casa. E era um dia chuvoso, eu lembro como se fosse hoje. É um momento que eu nunca vou esquecer na minha vida. E nesse dia eu comprei um guarda-chuva lilás. E cheguei em casa com o guarda-chuva lilás. Falei assim, vó, eu comprei um guarda-chuva, tá? Pra mim poder ir trabalhar e poder ir pra escola. E minha avó pegou aquele guarda-chuva e quebrou em mim. Você não é uma menina. Você não é uma garota, olha a cor disso. E alguém começa a gritar, eu vou pedir pra minha mãe emancipação, eu não vou aceitar isso porque eu sou um prisioneiro. E... aquele dia eu tava decidido em ir até a casa da minha mãe. Falar assim, mãe, eu quero emancipação, já vou fazer 16 anos, falta pouco. Eu peguei e falei pra minha mãe, ela sempre entrava no assunto e eu gritei, eu sou gay! Eu não decidi contar pra minha família que eu era gay. Eu me vi numa situação meio que obrigado por amigos serem gays e estarem sempre perto. Um dos casos que me fez sair do armário, digamos assim, foi um casal de amigos meus que estava em casa assistindo alguma coisa e meu pai chegou e os dois estavam abraçados. E meu pai era muito homofóbico na época. Ele só passou, viu de canto. Eu saí com os meus amigos pra ir pra algum lugar, ele foi atrás e aí ele me fez voltar pra casa, porque se eu andava com gay, obviamente eu era gay. Era uma regra pra ele, assim, se você anda com gay, você é gay. E aí foi a noite que ele resolveu que tinha que me tirar do armário, que me bateu, enfim, todo aquele drama gigante familiar. E no dia seguinte, meus pais são divorciados, no dia seguinte eu liguei pra minha mãe e saí de casa pela primeira vez, da casa do meu pai. Então, por essa situação, acho que eu fui obrigado a sair do armário. Não sei se eu estava pronta ainda, eu estava ainda naquela fase de ver quem eu confiava, de amigos, de pessoas próximas para contar. Não sei se era a hora certa da família ainda. Passou 5 minutos que ela falou, a minha avó ligou pra ela e falou assim, fala pra ele nem voltar pra cá. Eu dou no máximo o prazo de amanhã pra ele vir pegar as coisas dele. Ou eu taco na rua e taco fogo, ou faço qualquer coisa pra não ter as coisas dele dentro da minha casa. E aquele momento, tipo, eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Pra onde que eu vou ir? A minha mãe olhou pra minha cara e falou assim, eu não posso colocar você dentro da minha casa por causa do seu padrasto. Eu pensei assim, minha mãe vai me acolher. Ela vai me trazer pra dentro da casa dela. Eu fui expulso alguns anos depois pela minha avó. Então teve todo esse episódio com meu pai, eu saí de casa meio que forçado porque ele foi muito agressivo. Ele bateu minha cabeça na parede, aí eu corri pro telefone pra ligar pra alguém e ele quebrou o telefone na minha cabeça e ele escondeu o celular que eu tinha na época. Foi bem traumatizante, eu fiquei 3 anos sem falar com meu pai. E no dia seguinte eu lembro de me esconder no guarda-roupa da minha avó paterna que morava com a gente, com medo dele acordar e vir querer tirar mais satisfação, vir querer brigar mais comigo. Então eu lembro que eu literalmente entrei no armário e fiquei lá até a hora que eu vi que ele saiu pra trabalhar e foi onde eu saí correndo. Eu liguei pra minha mãe e falei assim, você precisa me buscar agora, porque eu não posso ficar aqui mais um segundo. Dormi na casa da minha mãe aquela noite.
E no outro dia, ela me acordou bem cedo e falou assim, ó, tô indo trabalhar, você já pode ir embora. Com essas palavras. Como eu tinha um vínculo muito forte com uma patroa minha, eu liguei pra ela e contei toda a situação. Olha, aconteceu isso, isso e isso, eu tô passando por tal situação e eu não tenho onde morar mais. E amanhã eu não sei pra onde que eu vou. Eu cheguei a pensar, tipo, eu não quero mais viver. Eu pensei nesse momento. E eu fui morar com a minha avó materna. Eu falava com a minha mãe, mas eu não podia morar com ela devido às brigas que eu tinha com meu padrasto. E um dia minha avó, eu lembro que eu tava no telefone com um ex-namoradinho que eu tinha, ela ficou na porta do quarto ouvindo lá de fora, e a hora que eu desliguei, ela entrou furiosa no quarto, que eu enganava ela, que eu não era a pessoa que ela pensava que eu era. Ela falou sobre ter vergonha de mim, tipo, você é meu neto mais velho, eu sempre andei de mão dada com você na rua e agora você é uma vergonha pra mim. Ela começou a jogar minhas coisas pra fora do quarto e me colocou na rua assim, simplesmente. Tipo, você não fica na minha casa mais um segundo de noite sem saber se eu tinha pra onde ir. Sabendo que eu não falava com meu pai, sabendo que eu tinha uma relação distante com a minha mãe devido ao meu padrasto. Então eu me encontrei num momento que eu não tinha o que fazer. E eu passei uma noite na estação de ônibus e eu lembro que eu dormi sentado na estação, até que uma das minhas amigas de infância comentou com a mãe dela o que estava acontecendo, e a mãe dela me ligou no mesmo momento e falou assim, como assim você não veio pra minha casa? E aí, depois de um dia que eu fiquei fora de casa, ela me acolheu por um ano até eu completar os 18. E aí foi assim a minha salvação. O que você sente pela sua mãe? Desses últimos 4 anos pra cá, eu acho que eu fui conseguindo desenvolver algum tipo de amor por ela, tentando eliminar e esquecer tudo. Tudo, não guardar nenhum rancor. De todos os filhos, eu sou o único que voltei e que amo ela de verdade. Você perdoa sua mãe? Perdoo. Porque eu acho que a gente não deve guardar rancor de ninguém, a gente deve viver a nossa vida, a gente deve seguir em frente, a gente deve erguer nossa cabeça, a gente deve se sentir vitorioso por todas as formas. Minha mãe já chegou a ficar desempregada e eu trabalhei feito condenado pra sustentar ela e meu irmão. Minha mãe ficou doente recentemente, teve que tirar os seios, fui eu que cuidei dela. Quem diria que a vida daria toda essa volta? Eu não desisti na minha vida. Por tanta coisa que eu passei. Eu cheguei a catar latinha, fazer necessidades em sacolinhas plásticas e jogar em latão de lixo na periferia. Roubar, quando eu era mais novo, bolacha pra poder dar pro Vitor, pro meu irmão. E eu não desisti. Não há motivos pra guardar rancor ou pra ficar com raiva de pessoas, assim, sabe? Então, eu tava de bem comigo mesmo. Eu tava seguindo a minha vida. E com meu pai, o tempo passou. Foram dos 15 aos 19 sem falar com ele. Ele tinha muitas ideias na cabeça dele do que eu iria me tornar por ser gay. E 4 anos depois, quando ele viu que eu trabalhava, eu me sustentava, eu tinha uma relação séria, eu acho que muita coisa que ele acreditava caiu por terra. Muita coisa que ele acreditava, ele viu que eram erros. E ele me pediu pra voltar a morar com ele. E um mês depois que eu voltei, meu pai teve 2 AVCs e ficou de cama durante 1 ano antes de falecer. Então, acho que eu voltei no momento certo, porque eu ajudei a cuidar dele. Foi importante pra mim pelo simples fato de ele virou as costas pra mim quando eu precisava, ele foi extremamente errado comigo. E eu não ia fazer a mesma coisa, entendeu? Eu tava provando pra ele que eu poderia ser gay ou eu poderia ser qualquer coisa, que eu sempre ia ser o filho dele, a mesma pessoa, e que eu tava ali para ele, eu tava cuidando dele. Foram épocas bem difíceis. Ter que lidar com tudo isso, eu tive que largar emprego, eu tive que levar em médico a cuidar, as cirurgias, e ele teve um câncer no coração, que é extremamente raro, então foi uma barra gigante, assim. Então... Você perdoou seu pai? Perdoei, de verdade, perdoei. Perdoei antes dele ficar doente. Como eu disse, eu passei grande parte da minha adolescência odiando não ele, mas o que ele tinha se tornado pra mim. Ele tinha se tornado uma pessoa que me dava medo, que me dava raiva. Quando eu completei 18 anos, quando eu já tinha minha independência financeira, eu tinha minha liberdade, eu já tinha passado por coisas e eu vi que ele não foi o único. Eu tinha perdoado minha avó, então por que não perdoar ele também? Então, perdoei, de verdade.
eu vou falar uma coisa primeiro pra você. Viado, se ame primeiro. A vida é tão linda. Depois que eu comecei a ir atrás dela, viver ela de verdade, ela me trouxe coisas maravilhosas. Pode ser pouco na visão de algumas pessoas, mas é grande pra mim pelo que eu já tive um dia. É sempre difícil, é muito difícil. Você vai perder o chão várias vezes, mas eu acho que ao mesmo tempo você vai encontrar uma força dentro de você que você não imagina que você tem. Lógico, toda família tem suas conturbações, toda. Mas se você foi tirado do seu lar, é porque esse lar não te pertencia. E a vida vai te proporcionar uma coisa muito maior, porque ela proporcionou pra mim. Você vai olhar um dia pra trás e você vai se encontrar num lugar que você nunca imaginou que você ia estar. Você vai olhar pra trás e falar assim, eu sofri, sim, foi difícil, mas eu sobrevivi, eu tô aqui e eu tô muito mais forte. Então, assim, algumas coisas elas deixam de te abalar, elas param de ser difíceis, elas se tornam mais leves. E a vida vai te proporcionar inúmeros pais, inúmeras mães, inúmeros irmãos, inúmeros amigos. É muito difícil confiar nas pessoas quando você passa por momentos tão traumatizantes na vida. Você tende a achar que todo mundo uma hora vai virar as costas, vai te abandonar. E se algumas viraram as costas pra você, outras vão estar lá pra te dar a mão e te levantar quando você cair. De toda história ruim, tira aquele ponto bom, aquela coisa boa. As coisas ruins você elimina. Não desiste. Continua, cara. Porque eu continuei, vou continuar e eu sei que a vida vai proporcionar muito mais pra mim, como vai proporcionar pra você aí do outro lado. Por mais que pareça que você não tem um futuro à frente, por você não ter ninguém do seu lado, você tem a pessoa mais importante do seu lado, que é você mesmo, e isso vai te levar muito mais longe do que você imagina. Eu sei que é muito difícil, passei por isso, mas é só continuar acreditando em você e é só continuar vivendo um dia de cada vez, lutando, que você vai chegar onde você quiser chegar. Gente, nesse vídeo a gente contou a história de 2 gays que foram expulsos de casa simplesmente por serem gays. Mas além deles, tem milhares de pessoas pelo Brasil inteiro que passam por isso. Não só gays, mas lésbicas, bissexuais e principalmente transexuais. Por isso a gente veio aqui para pedir a sua ajuda para esse projeto super lindo e sério. O Casa 1 do Irã Giusti. Essa é uma campanha para arrecadar fundos para criar um abrigo para pessoas LGBT nessa situação. Se cada um que assistir esse vídeo contribuir com um pouquinho, a gente torna esse sonho realidade. Dá para doar a partir de R$20. Quem doar a partir de R$40 já participa de uma série de palestras e workshops que vai rolar por lá. Na descrição desse vídeo tem um link que mostra um pouco mais do projeto, os valores que você pode doar e como fazer a doação. De novo, gente, se todo mundo puder ajudar, o Irã vai bater essa meta, esse sonho vai se tornar realidade e a gente vai poder ajudar muitas pessoas. Inclusive, se esse sonho virar realidade, vai ter vídeo do Põe na Roda por lá pra gente mostrar isso se tornando verdade, as pessoas que estão sendo ajudadas, você que ajudou com um pouquinho vai ver o quanto você conseguiu fazer com a sua doação. Por isso, ajude a passar essa campanha pra frente, compartilhe com seus amigos, divulgue essa campanha. E semana que vem a gente volta com mais um vídeo do Põe na Roda. É isso. Beijo, gente. Tchau!